Estamos no recesso forense. Durante esse período, os prazos processuais são suspensos e os tribunais funcionam em esquema de plantão. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o presidente eleito da OAB do Distrito Federal, Juliano Costa Couto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, como vamos? A maior parte dos tribunais entrou em recesso no último dia 20, de dezembro. Como é que funciona a definição desse período? Esse período ele é previsto na Lei Complementar 35 de 79, ela prevê este recesso parlamentar, judiciário, onde estariam suspensos os atos não urgentes. Então, o tribunal ou os tribunais ficam funcionando neste período, no que nós chamamos de período de regime de plantão. E cada tribunal tem liberdade para definir isso? Os tribunais, o CNJ permite que os tribunais, por ato próprio ou até mesmo por previsão em seu regimento interno, façam o regramento deste tipo de trabalho. Normalmente as corregedorias, elas estabelecem um regime de plantonistas, tanto dos magistrados quanto dos servidores, para que atendam a todos os pedidos urgentes. Mandado de segurança, solturas, habeas corpus e outras medidas urgentes de natureza civil que não podem aguardar até o retorno do trabalho do judiciário no dia 6 de janeiro. Neste ano, alguns tribunais definiram a pedido da OAB mesmo um período diferenciado. Como é isso? Antes da emenda constitucional 45, todos os tribunais tinham o que nós chamamos do recesso, que era de 20 de dezembro a 31 de janeiro. O advogado, nessa época, poderia descansar, estar com sua família com mais tranquilidade. Desde a emenda constitucional 45, esse período ficou reduzido para o dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. E algumas seccionais, como fizemos aqui pela OAB-DF, pedimos ao Tribunal do Trabalho e ao Tribunal de Justiça que no período de 6 a 20 de janeiro não é mais um recesso em si, administrativamente pensado, mas é uma forma de dar ao advogado o direito ao descanso. Então, em Brasília, nós conseguimos que neste período de 6 a 20 de janeiro, além do período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não há audiências, não há publicação de prazo, permitindo que o advogado descanse e esteja com sua família, sem comprometer o trabalho do judiciário e do exercício da jurisdição. E como funcionam os processos? Como ficam os processos nesse período? Os processos ficam com seus prazos suspensos, os tribunais superiores, inclusive STJ, TSE, Supremo, eles ficam suspensos de 20 de dezembro a 31 de janeiro e fora desse período os tribunais têm o poder de regulamentar em si próprios. Então, os processos ficam suspensos, a não ser alguns, Érica, em que a lei tem previsão para que eles não sofram esse tipo de suspensão, como os processos e as ações de despejo e outras regulamentadas em lei, mandado de segurança e por aí vai. Mas, via de regra, os processos ficam suspensos, aguardando o retorno ordinário. Mas o judiciário, é bom dizer, não está fechado. Ele fica aberto e atendendo aos regimes de urgência e às decisões que não podem esperar até o próximo retorno do tribunal em janeiro. E esses trabalhos aí a gente chama de plantão do judiciário, Como que funciona? O que é decidido? O juiz decide monocraticamente? Como é que funciona? Existe o juiz de primeira instância que responde pelos atos de piso daquele tribunal, as corregedorias e as administrações dos tribunais estabelecem essas regras. Em Brasília, você tem hoje, por exemplo, plantonista da Justiça Comum, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Em se havendo a insurreição daquela decisão por algumas das partes, há também o desembargador plantonista. Ele responderá pelos recursos. Essas decisões são monocráticas e serão submetidas à turma ou ao colegiado ou ao juiz natural quando da distribuição dos feitos, quando do retorno do judiciário. E o pessoal que trabalha, os servidores, eles estão trabalhando nesse período ou também estão em recesso? Os servidores têm um recesso administrativo por esses 15, 16 dias, mas os que estão em plantão estão trabalhando em regime de atendimento de privilegiados, das causas privilegiadas que precisam ter assim a sua decisão proferida. E é importante dizer, Érica, que por vezes o advogado vai ao tribunal com uma causa que ele entende ser o caso de liminar e o juiz plantonista pode entender que aquela causa pode aguardar até janeiro e posterga essa decisão para o juiz natural. Importante dizer que os tribunais superiores também têm seus plantonistas. Na grande maioria das vezes é o próprio presidente que responde pelo tribunal e em seguida ele pode delegar isso a um outro colega, às vezes o vice-presidente ou até mesmo o corregedor, como acontece com o STJ, Supremo e demais tribunais superiores. O senhor já falou alguma coisa, mas explica melhor para a gente como é que fica a assistência a quem precisa da justiça nesse período. Ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública, levar o seu caso ao conhecimento deste advogado ou deste defensor público e ele avaliará se é o caso ou não de urgência e de provocar o judiciário nesta época de recesso. A partir daí tem um termo jurídico que nós chamamos que é o periculum in mora, ou seja, se essa decisão não for tomada hoje, ela não teria eficácia sua tomada a posteriori. Esse é o caso, por exemplo, de internação em UTIs,
ou de uma própria prisão ilegal, né? Um cidadão preso ilegalmente não pode nem deve ficar esperando a volta do judiciário, enquanto pode ter em seu favor decretada a sua liberdade. Casos de saúde e até outros casos em que a jurisdição se faz necessária, como, por exemplo, às vezes, no âmbito administrativo, de licitações, nomeações públicas de concurso que estão para ter o seu vencimento ocorrido e outras mais. Então, o caso concreto é que vai definir, Érica, a juízo do advogado, primeiramente, e em segundo plano, pelo magistrado plantonista, se é ou não o caso de decisão. E com a entrada em vigor, ano que vem, do novo CPC, muda alguma coisa no recesso? Muda. Como dito, em momento anterior à Constituição, a emenda constitucional de 45 de 2004, há 11 anos atrás, o recesso era de 20 de dezembro a 31 de janeiro em todos os tribunais. Agora, e também 1 a 31 de julho. Se entendeu aquele momento que isto poderia estar gerando uma maior morosidade do judiciário. Com a prática nesses últimos 11 anos, identificou-se que não, esta causa não seria ela uma das a contribuir fortemente para a morosidade do judiciário, e sim outros problemas estruturais. Então, este recesso de 20 de dezembro, e não mais a 31, mas a 20 de janeiro, ele será retomado com a inserção, com a entrada em vigor do mundo jurídico, do novo Código de Processo, que vai acontecer agora em abril, maio de 2016. Então, a partir de dezembro de 2016 a janeiro de 2017, não haverá mais a necessidade das seccionais das ordens dos estados provocarem os tribunais para que eles, sensibilizados, concedam esse recesso. Está garantido agora o descanso à família do advogado de 20 de dezembro a 20 de janeiro nos tribunais. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com Juliano Costa Couto, que é presidente eleito da OAB do Distrito Federal e conversou hoje com a gente a respeito do recesso forense. Sempre uma honra. Muito obrigado, sempre à disposição. Até uma próxima.